Quando eu lancei a primeira parte de Lost Mídias impossíveis de serem recuperadas, eu não imaginava que aquele vídeo desse tão certo pro canal ao ponto de ter parte 2 do mesmo título. Eu tinha publicado na aba de comunidades do canal a respeito de qual vídeo vocês queriam e vocês votaram bastante na parte 2 do vídeo que mais deu certo no canal. E sinceramente, acho que foi bem justa essa votação, dada a popularidade que aquele vídeo trouxe para o canal, enfim. Cá estou eu trazendo a segunda parte. Antes que eu comece o vídeo, primeiro eu queria deixar um recado para quem está visitando o canal. Eu tenho visto ultimamente que o número de pessoas que visitam o canal e não se inscrevem são muitos. Então eu peço, por favor mesmo, por favor, se inscreve, por favor, eu trabalho arduamente. Que se inscrevam no canal, porque o conteúdo bom é o que não perderão. Eu posso demorar uma semana ou duas para trazer um vídeo, mas sabe o que é para qualidade ficar o melhor que eu poderei fazer. Então, amassem o botão de se inscrever, o de curtida e o de notificação para não perderem nada. Como ritual padrão, prepare seu café com leite ou chocolate alpino, fica confortável na cama, arruma os travesseiros e bora! Não é comum que desde a antiguidade exista peças de mídias perdidas históricas, macabras, intrigantes e até inusitadas. Do século 6 a.C. até hoje, muitas peças de mídias, principalmente a de teatros, são estudadas e profundamente pesquisadas a fim de descobrir qual era o tipo de entretenimento visto pelas pessoas da antiguidade. A Sloth Dogs é uma delas que até hoje ninguém sabe qual foi o conteúdo da peça. Essa peça foi escrita por Thomas Nash e Ben Jonson, que foi apresentada em 1597, no século XVI. De acordo com os relatos das pessoas que assistiram à peça, essa foi considerada extremamente controversa e subversiva para a época, pois possivelmente a peça fazia uma clara sátira política e social, especialmente contra o governo da Inglaterra durante o reinado da rainha Elizabeth I. A peça foi tão criticada que foi rapidamente proibida e os autores foram presos. Porém, desde a primeira e última apresentação da peça registrada na história, não se sabe qual foi o conteúdo completo da peça devido à proibição e à perda de todos os exemplares da peça. De acordo com a Wikipedia, a peça foi ensaiada pela companhia de teatros elizabetana chamados de Pembroke's Men, no Teatro Swan em Bankside, Londres, na última semana de julho de 1597. A peça foi denunciada às autoridades como peça caluniosa, embora os registros existentes não indiquem o que na peça foi ofendido. Uma referência em O Retorno de Parnasso, que foram uma trilogia de peças satíricas de 1598 a 1602, sugere que a própria Rainha Elizabeth I foi satirizada, enquanto outros afirmam que Henry Brooke, 11º Barão Coban, que foi uma dupla inglesa que fazia conspirações contra o governo de James I, poderiam ter sido os alvos. Apesar da intensa busca dos historiadores tanto da internet quanto dos historiadores físicos, não se sabe até os dias de hoje o que foi realmente satirizado na obscura peça. Ao longo do tempo, muitas pessoas sumiram sem deixar rastros na história humana por circunstâncias desconhecidas. Por isso, o mais importante em casos desse tipo é que possa existir alguma pista ou rastros dos últimos movimentos dos desaparecidos. O ano de 2014 começou de uma forma bastante inusitada que intrigou os governos do Panamá e da Holanda. Chris Kremers e Lisanne Froome eram duas estudantes holandesas que decidiram passar suas férias no Panamá em 2014, além da vontade de fazer algumas ações caridosas ao país. Elas chegaram ao país em março e, agora que a quinta série vai à loucura, elas estavam hospedadas na cidade de Boquete, uma pequena cidade conhecida por sua beleza natural e trilhas deslumbrantes. No dia 1º de abril, as duas saíram para uma trilha
chamada El Pianista, mas nunca mais retornaram. Após uma extensa busca, partes dos corpos das duas foram encontradas em uma área de difícil acesso meses depois. A causa exata da morte não pode ser determinada devido ao estado dos restos mortais, mas as circunstâncias misteriosas do desaparecimento levam a muitas teorias, incluindo a possibilidade de que elas tenham se perdido na selva e enfrentar dificuldades antes de falecerem. A teoria da polícia panamense de que as meninas teriam se perdido e terem se acidentado dentro da floresta pode ser explicadamente descartado devido às pistas encontradas 2 meses depois do sumiço das garotas. Em julho de 2014, a mochila de Chris foi encontrada em uma margem do rio na remota aldeia de Alto Romero por uma mulher chamada Cecília. Antes de prosseguirmos com o conteúdo da mochila, é válido ressaltar o que a Cecília disse após encontrar a mochila. Ela afirmou que um dia antes ela tinha ido para o mesmo local e não havia nada lá, mas no dia seguinte a mochila foi encontrada no mesmo local e condições suspeitosamente intactas. Na mochila havia 2 pares de óculos de sol, $83, o passaporte da Chris, 2 sutiãs, uma garrafa d'água, um iPhone 4 que era da Chris e um Samsung Galaxy S3 que pertencia a Lizane e uma câmera digital da Canon SX270. Neste tópico, iremos focar na câmera digital e o seu conteúdo. Quando o caso estava sendo o mais comentado por toda a América e pela Holanda, houve um vazamento das fotos da Canon SX270 feito por um anônimo. E após intensa análise, foi declarado que a maioria das imagens vazadas ao público estavam adulteradas. Isso significa que quem tirou e teve a posse da câmera enquanto as buscas aconteciam, essa mesma pessoa adulterou as fotos que poderiam ser comprometedoras e algumas foram até deletadas, como é o caso da foto 509. A parte mais estranha encontrada na câmera foram as fotos tiradas na madrugada do dia 8 de abril, quando os membros da Sinaproc estavam fazendo uma extensa busca na região da trilha do El Pianista. Essa coletânea de fotos foram nomeadas de as fotos da madrugada. Quem tirou e qual era o motivo das fotos são um completo mistério. As fotos foram tiradas em questão de segundos e minutos com o flash ligado na potência máxima. Há quem acredite que era uma das meninas tentando sinalizar sua localização para o pessoal da Sinaproc ou que era uma terceira pessoa desconhecida. Ambas as suposições são questionadas. E falando sobre a teoria de que as fotos foram adulteradas, há grande possibilidade de que algumas fotos da madrugada foram adulteradas é relativamente grande. O que eu quero dizer com imagens adulteradas é que as possíveis imagens com suposta adulteração foram reduzidas de tamanho, recortadas ou que as imagens ou que as informações das fotos foram alteradas também. Isso pode ser feito facilmente com Photoshop, pode ser adulterado facilmente editando as informações da foto. Como por exemplo, a pessoa que vazou as fotos da madrugada para o público numerou 2 fotos da foto SOS com alteração de brilho, achando que são diferentes. Porém, analisando, é claramente confirmado que são a mesma imagem e que possivelmente a versão sem alteração foi copiada e editada com o brilho máximo como tentativa de diferenciar uma imagem da outra. O pessoal do subreddit dedicado à busca foram questionar a polícia panamense se as imagens vazadas anonimamente possuem as mesmas informações como tamanho da imagem, data, hora e numeração. E a polícia disse que não, e que algumas das fotos vazadas foram sim adulteradas e que as imagens originais estão na posse de um pequeno grupo de órgãos governamentais de investigação, assim como as imagens originais foram copiadas para um CD e entregues às famílias das meninas. Porém, a polícia também afirmou que algumas correspondiam com as imagens originais que eles possuem, significando que sim, algumas das imagens vazadas não sofreram nenhuma alteração. Um detalhe importante é que a Canon SX270 possui 2 formas de salvar fotos, o modo Continuous e o modo Auto Reset. O modo Continuous pode ser explicado assim: se você tira uma foto que vai se chamar 150 e você vai tirar outra que vai se chamar 151 e você deleta 151, a próxima imagem vai se chamar 151 mesmo que você tenha deletado a outra. O modo Auto Reset é explicado que quando o cartão de memória estiver cheio, isso pode impedir que novas fotos sejam registradas, mas que em alguns casos isso pode resultar em alguma foto antiga escolhida aleatoriamente pelo sistema da câmera seja excluída
e não haja nenhuma recuperação. Isso possivelmente pode explicar o porquê algumas fotos da câmera sumiram, mas há a possibilidade de que a mesma pessoa que teve posse da câmera durante as buscas tenha usado um computador para apagar a que seja mais comprometedora ou que entrega alguma pista, e por isso algumas fotos adulteradas ou photoshopadas. Enfim, talvez nunca saberemos como as imagens originais das imagens que foram vazadas estão adulteradas. Gente, eu sei que estamos em 2024, mas esse caso continua sendo o mais intrigante e misterioso que aconteceu aqui na América do Sul. Inclusive, da data que eu tô gravando esse áudio, é dia 28 de março. Daqui 4 dias vai fazer... Meu Deus do céu, quanto tempo vai fazer mesmo? O caso vai fazer 10 anos. Daqui 4 dias. Mas mesmo assim, gente, descanse em paz, Chris Kramers e Lisanne Fromm. Só Deus sabe o que realmente aconteceu com elas. Mickey e Minnie Mouse, sem dúvida, é o par romântico de desenho animado mais conhecido do mundo. E quando eu digo que são os mais conhecidos, é porque até o gordinho miserável os conhece. Apesar do carisma do querido par, há uma história contada no livro Walt Disney, Hollywood's Dark Prince, ou, em português, O Príncipe Obscuro de Hollywood, que nos faz refletir em como as pessoas internas por trás da Walt Disney Company são estranhas. Em 1936, pouco antes do 35º aniversário de Walt Disney, seu irmão Roy Disney incentivou os funcionários da Disney a realizar uma festa de aniversário surpresa para ele, com a qual eles concordaram. Supostamente, 2 animadores desconhecidos decidiram que seria engraçado se eles animassem um curta de Mickey e Minnie Mouse fazendo atos inapropriados para a festa. Quando o curta foi mostrado, o Walt Disney basicamente falou assim: ficou bom, hein? Ficou muito bom essa animação aqui. Mas o que fez isso aí, mano? Assim que os 2 animadores se identificaram para o Walt, ele falou isso aqui: Fora! Tá demitido. Ele imediatamente os demitiu, depois deixou o prédio. Foi alegado que ele ordenou a destruição de todas as cópias conhecidas da animação pouco depois, mas não se sabe se alguma cópia desse curta sobreviveu depois disso. O livro biógrafo de Walt Disney, dito anteriormente, causou uma quantidade significativa de controvérsia entre outros autores e colegas da Disney por suas inconsistências e erros factuais, entre outras coisas. Uma história semelhante foi contada pelo escritor de ficção científica Harlan Ellison, que relata o único dia em que ele trabalhou para a Disney em uma peça de 1979 intitulada As 3 Coisas Mais Importantes da Vida. Ele usou vozes de personagens da Disney para brincar com o filme pornográfico da Disney que rasgaria a tampa da hipocrisia de 2 sapatos que está sufocando sobre a superfície das aventuras da vida real com classificação G. Deixa eu respirar. Sem o conhecimento de Ellison, Roy Disney e vários dos produtores da empresa estavam sentados atrás dele. Quando Ellison retornou do almoço, ele recebeu a notícia de que tinha sido despedido. Desconhece-se se o relato de 1995 é um exagero desta história ou completamente alheio. Há um trecho do documentário Secrets Lives no qual falam sobre o comportamento de Walt Disney nos estúdios, em que um funcionário relata sobre o suposto evento. It was Disney's birthday. A couple of animators made a film of Mickey and Minnie fornicating and ran it, and everybody got a really good laugh out of it, and it was a very harmless bit of footage, at the end of which Disney stood up and said, that was great, that was fabulous animation. Who did that? And the animators who did raised their hands, and he fired them on the spot. Apesar dessa alegação, dito por um funcionário que realmente trabalhou na Walt Disney Company, não há nenhuma prova existente de que esse curta mais 18 da Disney tenha existido. Ao decorrer do tempo,
foi feito vários tipos de artes na história da arte, como a arte renascentista, abstrata, cubista, expressionista, construtiva, entre várias outras. Com certeza todos reconhecem que o artista italiano Leonardo da Vinci é o maior artista de todos os tempos. Suas obras contribuíram significativamente para diversas áreas, incluindo a arte, ciência, engenharia e anatomia. Seus trabalhos mais famosos são a Mona Lisa e a Última Ceia, que são os maiores ícones da arte renascentista. Além disso, seus estudos e desenhos anatômicos foram pioneiros e influenciaram o entendimento humano do corpo por séculos. Porém, existe uma arte que está perdida completamente, que é uma recriação dela e que foi atribuída ao Da Vinci. Se trata da pintura chamada Medusa. Medusa é o nome dado a uma pintura desconhecida da figura mitológica que Giorgio Vasari atribuiu a Da Vinci. Durante muito tempo, acreditou-se que uma pintura de Medusa na galeria degli Uffizi fosse a descrita por Vasari, porém a sua atribuição a Da Vinci foi descartada. Ainda hoje a sua existência é debatida. De acordo com a descrição dada pelo Giorgio Vasari em Levite, um compêndio biográfico escrito pelo mesmo, ele descreve como muito jovem Leonardo da Vinci representou Medusa na frente de um escudo de madeira. Embora os historiadores da arte tenham duvidado da veracidade dessa história, dizem que o escudo de Leonardo inspirou muitos pintores do início do século XVII, que poderiam ter visto a coleção de Fernando de Médici, Perter Rubens e Caravaggio, como eles pintaram suas próprias versões da personagem, mas suas inspirações com a pintura de Leonardo é incerta. Mas por volta do século XX, Bernard Berenson, um historiador de arte estadunidense, e outros críticos proeminentes argumentaram contra a autoria da pintura de Leonardo na galeria degli Uffizi. Atualmente, acredita-se ser o trabalho de um pintor anônimo do grupo étnico Flamengos. Apesar de tudo, a pintura original da Medusa, feita por Leonardo da Vinci na sua juventude, está completamente perdida. Ao longo da história da aviação, muitos acidentes aéreos têm acontecido por alguma negligência do aeroporto, erros humanos ou por eventos inusitados. A maioria dos acidentes registrados na história são raros, portanto não se preocupe quando você for fazer sua próxima viagem de avião. Esses tipos de acidentes são bastante raros, eu garanto. Mas ao que tudo indica, quem estava no avião da Varig 967 não vai poder contar o que de fato aconteceu, porque o avião simplesmente sumiu em circunstâncias desconhecidas. Em 30 de janeiro de 1979, o voo da Varig de número 967, consistindo de um Boeing 707-323C, decolou do aeroporto internacional de Narita, em Tóquio, por volta das 8h23 do horário local do Japão. O destino do avião era o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, em Galeão, embora inicialmente fosse necessário realizar paradas intermediárias no aeroporto internacional de Los Angeles e posteriormente no aeroporto internacional de Jorge Chávez, no Peru, que no caso virou uma viagem com escala. O voo 967 estava transportando 20 toneladas de várias cargas, incluindo 153 pinturas do pintor nipo-brasileiro Manabu Mabe, cujo trabalho foi exibido anteriormente em uma exposição em Tóquio. A coleção, avaliada em mais de 1,24 milhão de dólares e segurada por cerca de 10 mil dólares cada. A tripulação brasileira que comandava o avião era competentemente experientes, no qual consistia no capitão Gilberto Araújo, o primeiro oficial Ernie Peixoto, segundo oficial Antônio Brasileiro da Silva Neto e Evan Braga. O capitão Gilberto foi o protagonista em ter pilotado o voo 820 da Varig e que fazia a viagem para o aeroporto de Orly, da França, no qual sofreu um incêndio que custou 123 vidas. A decisão tomada por Gilberto em aterrissar em Campos de Cebola, ao sul da cidade, foi essencial e impediu que potencialmente o avião colidisse em áreas densamente povoadas de Paris. Após o ato, ele foi considerado herói pelo governo francês e brasileiro. Apesar de sofrer numerosos ferimentos, ele se recuperou e voltou a voar
em janeiro de 74. Originalmente, era para o voo 967 voar de Narita para Los Angeles sem escala, mas depois disso, o voo seria entregue a uma nova tripulação para as paradas posteriores. Às 8h45, a tripulação informou a torre de controle de Narita que eles estavam indo através do Oceano Pacífico e estavam a aproximadamente 500 km da costa japonesa. Esta foi a primeira de várias chamadas do 967 que era esperado para fazer, com a próxima programada para as 9h23. O que o controle de tráfego aéreo de Narita não percebeu, no entanto, foi que a chamada das 8h45 seria a última comunicação de rádio do voo. Todas as outras tentativas de contato com o 967 falharam e nenhum sinal de radar foi captado. Os grupos de busca e salvamento não encontraram vestígios do voo e 6 meses depois, todos os 6 membros da tripulação seriam declarados mortos, com seus familiares compensados. Após o desaparecimento, várias teorias sugeridas por investigadores, especialistas em aviação, jornalistas e pelo público eram de que foi um sequestro, falha mecânica, erros de navegação ou sabotagem. Porém, nenhuma das teorias propostas pode explicar o desaparecimento completo dos vestígios da aeronave e nem ao menos serem desmentidas. Mas o que nos poderia dar a definitiva resposta do que acontecia dentro do avião seria a caixa preta. Dado ao fato de que a caixa preta é um dos materiais mais resistentes que o avião transporta por conta do seu material de fábrica ultra resistente por armazenar dados do avião e gravações de voz do cockpit que captaria a comunicação da tripulação para além de outros sons, enquanto o gravador de dados do voo ajudaria a avaliar as condições gerais do voo. No entanto, o paradeiro da caixa preta da Varig 967 é mais desconhecido do que o resto do próprio avião. Até os dias de hoje, não encontraram nenhum vestígio do avião brasileiro. Portanto, o que realmente aconteceu, o que foi gravado, os dados armazenados e tudo em relação ao voo, será um mistério infelizmente guardado para sempre. Até agora não foi encontrado o avião cargueiro da Varig que desapareceu hoje no Oceano Pacífico. O avião, o Boeing 707 prefixo PPVLU, saiu ontem à noite do aeroporto de Narita, em Tóquio, e voava para Los Angeles, nos Estados Unidos. E esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Segunda parte de Lost Mídias Impossíveis de Serem Recuperadas. Eu realmente não imaginava que a primeira parte daria tão certo assim. Eu fiz aquele lá na maior aleatoriedade do mundo. E eu não imaginava que aquele vídeo me faria tão popular assim na comunidade de Lost Media, principalmente a do Brasil. Enfim, esse foi o vídeo. Inscreva-se no canal, por favor, que isso dá muito trabalho. Deixa o like e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo bom. É isso e tchau!